muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra poder compartilhar uma palavra do Senhor na minha casa, né? Aqui eu estou em casa, é maravilhoso. E eu gostaria de te pedir que você coloque toda a sua atenção, que você redobre a sua atenção. Depois do guia aqui ministrando sobre o ética, é melhor você ficar atento, ficar ligado. Porque você tem que pensar que ali ele estava ouvindo Paulo pregar, né? Imagine a honra que não seria eu ouvir Paulo pregar. Olha que sonho. Aqui vocês só estão ouvindo eu. Então, assim, vocês precisam decidir prestar atenção e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu gostaria de, antes de estar te convidando a abrir sua Bíblia, louvar um hino que eu tenho certeza que você conhece, que diz assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. Cante isso. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, declare isso mais forte. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Que essa seja a nossa oração, aleluia. Que esse seja o nosso desejo. Entenda que o Senhor tem algo para a sua vida, isso é uma certeza. O Senhor te criou para algo especial, mas decidir viver isso requer dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? O texto de 1 Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Quero ler só a parte A do versículo, que diz assim: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo.
quero ler isso mais uma vez. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu estava em meu devocional e o Senhor fez com que esse versículo se destacasse de uma forma especial. E esse conselho que Paulo escreve aqui em sua carta aos Filipenses, ele é muito poderoso e ele nos ensina de tantas formas. E eu gostaria de falar ao longo dessa mensagem, eu vou citar sobre os discípulos Pedro e João. E principalmente quando a gente chega lá no capítulo 3 de Atos, que eles chegam no aleijado da Porta Formosa. Mas esse é o versículo tema de tudo aquilo que eu tenho para entregar nessa noite. Se algo tiver que ser cravado no seu coração, na sua mente, se você vai sair daqui hoje lembrando de uma coisa que foi dita, é isso. Não importa o que aconteça, viva de maneira digna do Evangelho de Cristo. Porque nós, ontem, por exemplo, estávamos na Santa Ceia no Pinhal. No domingo passado foi aqui na nossa igreja. E nós entendemos que merecíamos a morte. Nós merecíamos morrer. Nós, sendo pecadores, não tínhamos o direito. Aliás, nós tínhamos sim o direito de morrer, porque é isso que nós merecíamos. Mas Ele, Jesus, se fez carne, habitou entre nós e se entregou no meu e no seu lugar. Essa é uma verdade incontestável. Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite entendemos isso. Mas parece que essas verdades se tornaram tão comuns para nós. Parece que Jesus em uma cruz, a gente começou a olhar tanto para isso, que isso já não nos toca da maneira que deveria nos tocar. Parece que eu me acostumo tanto com o ambiente de milagres que é essa casa. Eu me acostumo tanto com tudo aquilo que nós vivemos na nossa igreja, que se torna normal. Começa a perder até o valor. Porque eu me acostumo. Se torna algo comum. Mas se você entende que Jesus se entregou por você, se você entende que o Senhor, quando Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, realmente se faz presente no momento em que você acorda, ao momento em que você vai dormir, a forma com que você vive tem que ser diferente da desse mundo. A forma como você trabalha tem que ser diferente desse mundo. A forma como você fala, como você lida com as coisas, precisa ser diferente desse mundo. Porque nós entendemos que o Espírito Santo está conosco. Nós entendemos que fomos tocados por Jesus. E é por isso que nós não aceitamos mais viver da maneira desse mundo. Amém? Quando a gente olha para os discípulos, e eu quero destacar aqui Pedro e João, a gente percebe que eram ali homens jovens que estavam em suas regiões, com os seus planos. Eles estavam construindo alguma coisa ali, talvez aprendendo a profissão de sua família, talvez estudando. Nós vemos que eles estavam começando a construir algo.
Porém chega um homem chamado Jesus e os chama para que eles largassem tudo aquilo que eles haviam construído até aquele momento. E largar tudo o que eles haviam construído requer muita coragem, requer muita fé. Pensa que mesmo que fosse pouco, mesmo que fosse pequeno, eles estavam numa caminhada. Assim como todos nós que estamos aqui, nós temos um planejamento. Então essa semana você já está pensando, eu creio nisso, que você, essa semana tem que fazer isso, no meu serviço, as responsabilidades são essas, as coisas que eu tenho para resolver, que eu tenho que ir no banco. Todo mundo tem uma construção a ser feita, todo mundo vive para algo, e é muita loucura abandonar tudo aquilo que eles haviam construído até aquele momento, para seguir a esse homem chamado Jesus. Mas quem tem um encontro com Jesus é diferente. O que é loucura para os que estão nesse mundo, quem teve um encontro com Jesus é diferente. Não é como se qualquer pessoa estivesse chamando, é Jesus. Meu pai disse isso aqui. Muitas vezes pessoas prometeram coisas para você. Talvez você tenha a sensação de que, nossa, eu tinha aquela pessoa aqui, eu tinha certeza que estaria comigo, mas em algum momento, no momento que eu mais precisei, ela abandonou. Mas quando nós estamos falando de Jesus, o que Ele fala, Ele cumpre. Toda palavra liberada por Deus é palavra que vai se cumprir. E isso faz toda a diferença. Perceba que nós estamos na geração considerada da ansiedade. Eu não quero entrar no mérito disso, mas quando Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, parece loucura também. Porque está todo mundo ansioso? Porque tem tanta coisa para se pensar, uma preocupação com o futuro de maneira exagerada. Mas porque o Senhor diz, não andeis ansiosos. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É porque o Senhor, quando Ele tem uma palavra a seu respeito, é palavra de vida, é palavra verdadeira. E é por isso então que os discípulos criam essa coragem e vão. Eles abandonam tudo e seguem a Jesus. Mas caminhar com Jesus então agora os levou a um outro nível. Porque eu falo isso várias vezes, mas isso fica muito na minha mente. Eu me coloco na posição, eu gosto disso, eu gosto de ler a Bíblia e me colocar na posição eu vejo o filme, quando tem uma coisa eu sinto a dor do personagem, porque eu me coloco mesmo na história, sabe? E quando você olha os discípulos, vem ali um enfermo, Jesus cura. Vem ali um endemoniado, Jesus liberta. Vem ali provações das mais diversas, Jesus resolve. Acaba o vinho, Jesus multiplica. Não tem mais situação que Jesus não resolva. Não tem situação que Jesus não possa resolver, você crê nisso? E eles estão com Jesus. E sabe o que a gente começa a acreditar? Eu já disse isso algumas vezes, mas eu quero falar novamente, porque nós corremos o risco de pensar assim: já que Jesus é poderoso para maior que todas as coisas, Ele pode fazer tudo, significa que então, se eu estou andando com Ele,
eu não vou mais enfrentar problema então. Ué, eu não estou com Jesus? Ele é maior que o problema, então não passo mais problema. Não vem mais BO não, doce engano, né? E eu percebo que os discípulos começam nesse lugar de viver tantos milagres, ser tão ensinado por Jesus, eles começam também a não entender que estar com Jesus não é ausência de problemas. E eu já quero que você entenda, que saia daqui entendendo. Não é porque você está com Jesus que os problemas agora deixam de existir, não. Eu sempre cito isso. Quando o Senhor Jesus diz, eu venci o mundo. Isso é muito importante para nós. Essa é a coisa mais importante que nós temos que entender. Nós não andamos com o Senhor porque não haverá então problemas. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então não é que você estando com Jesus os problemas deixam de existir, não. Mas quando você está com Jesus, você pode entender que Ele é maior do que qualquer problema, que não há solução que Ele não possa resolver, de tal forma que tudo aquilo que Ele te permite passar é para que o nome dEle seja glorificado. Você crê nisso? Porque é muito fácil eu decidir louvar, decidir entregar o meu melhor louvor ao Senhor quando tudo acontece da forma que eu gostaria. Mas existirão momentos que os seus planos não vão sair da forma que você gostaria. Aquilo que você tinha projetado não acontece. Mas o Senhor está usando isso também para que o nome dEle seja glorificado. E então nós percebemos que os discípulos começam a conviver ali com Jesus, porém chega uma tempestade. E nessa tempestade, os discípulos estão sozinhos no meio do mar. A tempestade que começa a acontecer é Jesus vindo. É Jesus andando sobre as águas. Só que eles estão sozinhos no barco. E quando Jesus começa a aparecer, os discípulos começam a se desesperar, dizendo, é um fantasma. E Jesus diz, não temas, sou eu. E Pedro é o único que tem coragem de dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro. E Jesus disse, vem. Isso é poderoso demais, porque Pedro aqui, ele é muito inteligente. Bem de Pedro, né? Pedro ele é muito inteligente, por quê? Porque ele fala, Senhor, se o Senhor mandar, eu vou. Porque se Pedro simplesmente sai correndo no mar, Deus não tem responsabilidade nenhuma com ele. Ô Pedro, você que quis andar aí no meio, por cima do mar, dá seus pulos aí. Agora, Pedro ele fala, Senhor, se o Senhor me der uma ordem, eu vou. Porque Pedro sabia que quando Jesus dá uma palavra, o mar tem que parar, o vento tem que se acalmar, a física tem que mudar se for necessária. Mas a palavra do Senhor não volta vazia. Então se Pedro simplesmente pula na água, eu acredito que ele afunda. Mas como o Senhor diz, vem Pedro, o caminho, eu citei isso no final esses dias, né? Ele parece que foi asfaltado, o caminho de Pedro ali naquele momento. O problema é que Pedro olha para o lado,
E quando ele olha para o lado, ele afunda. Quando ele olha para o lado, ele percebe que ele está no meio do mar. Quando ele olha para o lado, ele se atenta para a situação em que ele está vivendo. Mas o que o Senhor está te chamando aqui nessa noite é para parar de olhar para as situações, parar de olhar para os problemas, parar de olhar no sentido de os seus olhos estarem no problema. Coloque seus olhos em Jesus. Isso me ensina, isso ensina você, mas eu também entendo que ensinou Pedro, que quando ele olha para o lado, quando ele olha para a situação em que ele está e não para Jesus, ele afunda. E assim como eu disse, até os momentos ruins, até as situações que não são das melhores, servem para nos ensinar algo, serve para que nós venhamos testemunhar algo. E então, Jesus encerra o seu ministério aqui na terra e deixa os discípulos e os instrui a ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E lá nós vemos que o Espírito Santo desce e os enche. E existe um texto que me chama muita atenção, que está lá em Atos 4:13, que diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que isso é muito importante? Porque são 3 anos de caminhada com Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, vivendo os milagres, passando por momentos extraordinários, bons, por momentos difíceis, por momentos de altos e baixos. Esse momento, esse tempo com Jesus, foi os forjando, foi os preparando. E no momento em que eles são tomados pelo Espírito Santo, eles tinham essa consciência, eles tinham esse desejo no coração dele. Qual desejo? Aquilo que nós iniciamos essa palavra: eu vou viver, não importa o que aconteça, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Então, Jesus já não está mais com eles, é o Espírito Santo quem desce, é o Espírito Santo quem os capacita, e eles continuam sendo homens que deixaram tudo, lembra? Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Por isso, eles são homens sem instrução, como o texto diz. Por isso, eles são homens, tem traduções que falam iletrados e incultos. Tudo isso podia se dizer sobre Pedro e João, mas algo também ficava claro na maneira deles de viver: eles já estiveram com Jesus. Eles conhecem a Jesus, eles já aprenderam com Jesus, porque quem já aprendeu com Jesus é diferente aonde quer que vá. Quem anda com Jesus é diferente nas atitudes. Quem anda com Jesus não é da mesma forma. Existem momentos em que as pessoas chegam. Eu não sou alguém assim que fica antissocial, assim, fora. Eu gosto de vez em quando, mas tem hora também que eu tô com, né, meu pai até às vezes fala: meu Deus, Pedro, vai colocar uma roupa mais legalzinha. Às vezes eu fico mais largado, vamos dizer assim. Então não é o estereótipo que a gente imagina de gente que está na igreja. E mesmo nesses momentos tem alguém que chega e fala: você é cristão, né?
Você é crente, né? Você, quando eu converso com você, existe algo diferente no que você fala. E não é porque você anda com uma roupa que mostra isso, não. É porque as atitudes que você carrega é de alguém que andou com Jesus. Porque parecer é fácil. Parecer crente não é tão difícil assim, porque você coloca lá uma roupa. Parecer que tem dinheiro não é tão difícil, você coloca lá umas coisas ali e você passa. Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que se endivida para parecer que tem. Isso é fácil, isso dá para fazer. Mas muito melhor do que parecer é ser. Sabe que tem gente que, quando você olha, você nem fala. Você olha assim, anda com uma roupa simples, não tem carro de luxo, não tem nada. Mas aquele sim tem. Aquele sim é bem estruturado. E eu estou falando de dinheiro aqui, mas é só para a gente entender que isso é em todos os aspectos. Isso é em todos os aspectos. Por quê? Porque parecer é fácil. Agora, esses homens, eles eram sem instrução nenhuma. Eles não tinham estudo. E por isso esses homens falam, só tem uma opção. Se eles são iletrados, se eles são sem instrução, não tem outra opção. Eles estiveram com Jesus. Eles são cheios de algo que esse mundo não tem para entregar. Sendo assim, eles andaram com Jesus. E viveram de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aleluia. E nós chegamos então lá em Atos 3. Atos 3 é aqui que eu quero encerrar, só porque esse texto ainda me chama mais atenção. Os discípulos então, Pedro e João, estão ali indo para o templo na hora da oração. E na Porta Formosa tem um aleijado pedindo esmolas. Ele olha para aqueles homens e pede algo. E ele olha, o texto diz isso é muito poderoso. Ele olha, Deus abençoe, esperando receber deles alguma coisa. Ele olha esse aleijado que estava ali mendigando. Olha para esses homens, esperando receber deles alguma coisa. E mais uma vez, humanamente falando, esses homens não tinham nada para entregar. Eles eram homens iletrados e incultos. E para ajudar também não tinham nem dinheiro ali para entregar para esse homem. E por isso eles falam, disse Pedro no versículo 6, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Se você falasse para alguém hoje, o que eu tenho, eu te dou. Porque a gente volta no que eu acabei de dizer aqui. Não é que eu pareço ter, não, eu tenho. Se existem pessoas que são tão negativas, que você vai falar com ela, tá bem, bom dia, o que tem de bom? Tem gente que é assim, né? Já 7 horas da manhã você já fica até meio desanimado. Você até estava feliz, você falou com ela, você saiu meio desanimado até. Por quê? Porque o que elas têm para entregar é isso. O que elas têm para entregar é palavra negativa. O que elas carregam dentro delas é coisa ruim, é negatividade. Mas quando Pedro e João, Pedro diz assim,
o que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham era o Espírito Santo. O que eles tinham era uma vida depois de conhecer a Jesus, de saber quem Ele era, de saber o que Ele fazia e de o que eles deveriam fazer com aquilo que Deus lhes tinha entregado. Por isso Ele olha e fala: levante, em nome de Jesus. Só pode declarar no nome de Jesus e ter poder quem andou com Ele, quem tem intimidade com Ele, quem, não é qualquer um não. No seu nome você não faz nada, isso é fato. Mas só falar uma palavra lá em nome de Jesus também não garante muita coisa não. Agora, quando eu conheço a vontade do Senhor, quando eu já andei com Ele e eu sei aquilo que Ele quer que eu faça, eu me deparo com situações que eu tenho a ousadia e o discernimento de falar em nome de Jesus. E nesse lugar os milagres acontecem. É nesse lugar que o sobrenatural de Deus é ativado nas nossas vidas. E assim como esses homens estavam nas suas terras, Pedro e João, estavam lá, vivendo aquilo que eles tinham, aquela vidinha que eles tinham para viver ali. Um dia Jesus chega, entrega para eles algo tão poderoso, que eles mudam completamente tudo aquilo que eles faziam. Eles abandonam tudo e seguem a Jesus. Isso muda todo o lifestyle, o estilo de vida dessas pessoas. Assim também, quando eles chegam nesse homem, todo esse processo acontece. Porque esse homem está lá vivendo aquilo que ele tinha para viver. Era só aquilo. Ele só era um aleijado que pedia esmolas. Porém chega alguém declarando uma palavra em nome de Jesus, trazendo uma cura que é só Jesus quem pode trazer. E a partir daquele momento, toda a vida desse homem é transformada. E agora ele vive declarando os milagres que o Senhor fez na vida dele. Agora ele entra no templo pulando, gritando, dançando e declarando que o Senhor havia feito um milagre na vida dele. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor, Ele te tocou. O Senhor, Ele vem, Ele quer cada dia mais que você tenha intimidade, que você ande com Ele, que você conheça a vontade dEle e que isso se manifeste em tudo que você faça. E pessoas também serão transformadas com a verdade que você carrega. O que eu quero dizer com isso, eu encerro aqui, é que tudo aquilo que o Senhor entrega para você não pode morrer em você. Perceba que o Douglas Gonçalves é um pastor que eu gosto muito. Ele tem uma ilustração muito boa, que é a árvore frutífera não come as frutas que ela mesma produz. A árvore, ela cresce, ela se desenvolve, ela dá frutos, mas não é ela mesma quem come. Quem come é os outros. Significa que se você está vivendo uma vida maravilhosa, fechada no seu quarto lá, e ninguém é alcançado com o evangelho que você carrega, tem algo errado. Porque o Senhor, Ele não só quer que você tenha experiências com Ele, mas que você também leve esse evangelho aonde quer que você for. Se coloque de pé.
E eu quero encerrar no texto em que eu iniciei, porque eu quero que isso crave na minha mente e na sua mente. Amém? Que essa semana você coloque isso na sua oração, que você coloque isso no seu devocional, que você coloque isso para tomar qualquer tipo de atitude que você for tomar. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça. O que isso significa? Significa que pode dar tudo certo essa semana. Pode tudo aquilo que você deseja sair exatamente da forma como você está planejando. E você vai viver como alguém que andou com Jesus, como alguém que tem o Espírito Santo habitando. Mas o não importa que aconteça também inclui os momentos em que talvez haja tristeza, no momento em que também as coisas sejam feitas de uma forma diferente por Deus. Não importa o que aconteça, viva de maneira digna do Evangelho de Cristo. Se você acredita em tudo aquilo que o Senhor entregou para você, se você acredita que esse Jesus morreu em uma cruz, quando na verdade era você, era eu que deveria estar crucificado, era nós que merecíamos a morte, então o nosso modo de viver agora será diferente, amém? Você com a sua família será diferente. Você vai levar Jesus aonde quer que você vá. A sua forma agora de agir, a sua forma de resolver problemas, a sua forma de trabalhar, a sua forma de estudar, independente de quais áreas for, viva de maneira digna do Evangelho de Cristo, amém? Guarde essa palavra no seu coração, nós estaremos orando agora, mas que isso crave no seu coração, e que esse seja o desejo de todos nós que aqui estamos, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos entregou. O Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos ensinado, e quanto mais nós andamos contigo, mais nós aprendemos, mais nós somos levados ao extraordinário, ao sobrenatural, aquilo que só o Senhor tem para nos entregar, ó Pai. E entendendo isso então, ó Pai, nós decidimos que não acabará em nós. Nós estamos decidindo, ó Pai, viver aonde quer que nós estejamos, independente do que aconteça, nós viveremos, ó Pai, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nós honraremos o seu santo nome, aonde quer que nós formos, ó Pai. Em nome de Jesus, coloque essa chama no coração de cada um dos que estão aqui nessa noite, que nós possamos verdadeiramente ser renovados, reavivados, através da sua palavra, que é poderosa, que é viva e que é eficaz, ó Pai. É o que essa igreja te pede, já te agradece em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia.